Seja muito bem-vindo ao canal Ouse Viver, um canal onde nós buscamos trazer informação relevante para que possamos promover vida e preservar vidas jovens, em especial de crianças e adolescentes. Meu nome é Diana Barros, eu sou suicidóloga, escritora e também sou mãe. Além de ser mãe de um adolescente, eu também sou coach teen. Nós não acreditamos muito, mas crianças e adolescentes podem sim viver um sofrimento emocional causado por diversos fatores que pode levar eles em algum momento da vida a entenderem que não faz sentido estar por aqui. E isso pode conduzir eles a comportamentos autodestrutivos, a exercer violência consigo ou com o outro. E é esse tipo de sofrimento que eu gostaria de prevenir com a informação que eu venho trazendo aqui para você. Hoje, com esse cenário lindo e esse som super natural, eu desejo trazer para ti o básico para se identificar, conduzir e poder direcionar esse jovem para um cuidado especializado. Porque é somente assim que nós poderemos de fato ajudar esses jovens. Então, o primeiro conhecimento que eu acho muito importante nós desenvolvermos como adultos é entender o básico da questão da saúde mental. Saúde mental já foi definido pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que não se trata somente de você ter ou não ter um transtorno mental, uma depressão ou uma ansiedade. Não se trata apenas disso. Saúde mental está relacionada com uma saúde integral, com você ter condições físicas e psicológicas de lidar com os altos e baixos da vida que acontece com qualquer um. Crianças e adolescentes também têm essa realidade nas suas vidas. E nesses altos e baixos, eles podem ter muita dificuldade em reescrever a sua própria história, em compreender as emoções que encontram eles ao longo desse processo. E a saúde mental é justamente sobre você saber lidar com essas emoções, mas também saber continuar as suas tarefas, a sua própria vida, cumprir aquilo que se espera de você, poder viver em meio a essas dificuldades. Entender que aquilo vai passar. Na maior parte do tempo, nós adultos estamos inclinados a entender um transtorno mental como algo que vai, de fato, bloquear a capacidade daquela pessoa de ser, de viver, de existir e de entregar para o mundo o melhor que ela pode. E isso não é verdade. Saúde mental é você estar bem, mesmo se não estiver tudo bem. E nós mesmos temos essa dificuldade, imagine as nossas crianças. A saúde mental é exatamente igual a qualquer outro adoecimento físico. O básico de promover vida e prevenir comportamentos autodestrutivos é justamente a gente entender que a mente e o corpo estão conectados. O nosso corpo, ele está sempre se comunicando e a gente esquece desses detalhes, sabe? Que às vezes você tá tenso porque você tem uma apresentação importante no dia seguinte, ou uma criança pode ter uma prova e ela acorda com uma danada de uma dor de barriga. E aí eu viro pra minha mãe e falo, mãe, acho que eu tô com dor de barriga. Porque aqui tem uma sensação estranha, mas aqui tem muitas coisas, tem muitas emoções que se manifestam no nosso intestino, no nosso estômago e até no nosso sistema respiratório. Então a sensação de que eu não tô legal, a dor de estômago, a dor de barriga constantes, feridas pelo corpo, hematomas que surgem do nada. Tudo isso pode ser um sinal que o seu cérebro está mandando para o seu corpo físico de que algo em alguma parte do seu corpo e da sua saúde não vai bem. Nesse momento, o melhor que você pode fazer é prestar atenção, observar
E lembrar que a sua saúde depende de tudo que você faz, depende de tudo que te cerca. E aí eu já começo a falar com vocês, pais, sobre os fatores de risco e os fatores de proteção. Bom, mudamos de lugar porque lá onde eu estava ia começar a ter um barulhinho. Cansei que eu tive que subir essa ladeira aqui, ó. No gramado. Uma primeira coisa que eu gostaria de apresentar para vocês são os fatores de risco que podem levar crianças e adolescentes a experimentarem um sofrimento humano que pode levar elas ao adoecimento mental, desde que elas sejam expostas a estes fatores de risco por muito tempo. Ou que os fatores de risco sejam intensos o suficiente para gerar nelas tamanho sofrimento a ponto de levar a comportamentos autodestrutivos, tá? Quais fatores de risco são? Bom, lembra que eu falei sobre a saúde mental ser integral, né? Além do nosso corpo se comunicar, né? A nossa mente comunicar com o nosso corpo físico, até para mostrar pra gente sintomas de algo que está acontecendo no nosso íntimo. Ele também, nosso corpo também é influenciado pelo meio, né? E quando eu falo de meio, eu falo do meio onde a gente vive, do ambiente, do que a gente faz, de com quem nós estamos e de como nós experimentamos as relações. Nós, seres humanos, nós somos super influenciados pelas relações humanas que a gente estabelece. E as crianças têm relações humanas, né? Com os amiguinhos, com os pais, a família, com os professores. Nos ambientes onde elas passam tempo, elas estabelecem essas relações e essas relações podem, em algum momento, gerar algum tipo de sofrimento para elas. Por exemplo, se elas forem expostas a uma família conflituosa ou uma família violenta, ou que tem uma fala violenta, né? Que tem atitudes violentas que podem tornar o dia a dia daquela criança menos tranquilo, né? Menos saudável do ponto de vista emocional e mental. Isso não quer dizer que seja uma família ruim, mas às vezes é uma família que precisa desenvolver comportamentos saudáveis. E é interessante que quando o jovem, uma criança, manifesta um adoecimento mental, ele está trazendo para a pele, né, para a sua vida, para o seu físico, para o seu comportamento, para o seu dia a dia, algo que está acontecendo em algum lugar. E esse lugar, na maior parte das vezes, é o lugar por onde ele passa mais tempo, né? Então isso pode estar acontecendo na escola, ele pode estar tendo relações tóxicas, violentas, negativas na escola, ele pode estar sendo vítima de bullying, ou ele pode estar sofrendo uma pressão muito grande por notas, por um determinado comportamento, ou pelas suas características, né? Ele pode estar tendo dificuldade de estabelecer as relações que ele precisa construir, porque a gente precisa construir relações para crescer, para ser, para desenvolver a nossa individualidade, a nossa personalidade. Então ele pode estar tendo dificuldade nessas relações. Outras coisas que podem nos afetar, que vêm de fora, que são os fatores de risco, né? As questões sociais, né? Será que esse jovem tem comida na mesa? Será que esse jovem tem o material didático que ele precisa? Será que ele tem o computador que ele precisa, acesso à internet, luz, água? Será que ele consegue dormir bem à noite? Ou ele tem medo de algo que possa afetar a casa, a família dele? Será que ele consegue dormir bem porque ele tem uma cama? E também tem fatores de risco muito pessoais, tá? Que são exatamente aquelas questões minha comigo mesmo, tipo autoestima, né? Quer dizer, a meu respeito sobre aquilo que eu quero ser, sobre como eu me identifico, sobre como eu quero ser, existir e me manifestar no mundo. Então, alguns jovens também podem passar por um grande sofrimento emocional,
por não serem permitidos de ser, existir e se manifestar como eles querem ser, existir e se manifestar. Serem obrigados a seguir uma determinada religião, serem obrigados a se comportar de uma determinada maneira, se vestir de uma determinada maneira, falar, brincar, se envolver com pessoas que de repente não é aquilo que ele gostaria. Então ele entra num conflito entre o que ele quer ser e o que o ambiente exige dele. E aquilo pode levar ele a ter dificuldades em desenvolver a própria autoestima, em se achar belo, em se achar capaz, em, em se achar normal. Muitos jovens dizem, eu acho que eu não sou normal. Só você ler alguns pouquíssimos livros onde você tenha relatos de jovens. Muitos deles não acham que são normais. Eles vão manifestar essa não identificação com o que eles enxergam em si mesmos e o que o externo exige deles. E isso pode levar eles a muito sofrimento. Bom, falei aqui sobre os fatores de risco. E como esses fatores de risco vão se manifestar? Como que eles vão trazer para a superfície os sintomas? Isso vai se manifestar na forma de comportamento. Então, esse jovem ele vai mudar drasticamente de comportamento. Ou ele vai para um comportamento extremamente depressivo, extremamente fechado, isolado, enclausurado. Ou ele pode ir para um comportamento totalmente agressivo. Ou ele podia ser um jovem muito tranquilo, silencioso, de repente começar a se posicionar de forma malandra, de maneira muito diferente da personalidade que ele vinha desenhando. Isso pode mostrar para você, pai, mãe, adulto de confiança, professor, que aquele jovem está sofrendo uma pressão no meio que está levando ele a não se reconhecer. E talvez esse processo leve ele a uma mudança de comportamento brusca que faz com que isso venha à tona. E você fala, poxa, tem alguma coisa estranha, esse jovem está muito diferente. E não é só uma questão natural da adolescência. E isso é muito difícil para nós, adultos, pais, e que estamos próximos das crianças, porque a adolescência ela já gera uma transformação, porque é quando acontece a identificação, né? O processo de construção da subjetividade, daquilo que é íntimo, da interpretação do que eu vivo para construir eu mesmo. Então, esse processo de autoconstrução acontece na adolescência. Só que como a gente pode identificar e diferenciar o sofrimento de um processo natural da adolescência? É justamente a intensidade, a duração e a conjunção de muitos sinais, mais os fatores de risco. Então você tem que observar a vida do adolescente, o que está acontecendo com ele, ao que ele está exposto, depois como ele tem manifestado o dia a dia dele. Ele tem manifestado de uma forma positiva, ele traz momentos tristes, mas ele traz também esperança no futuro, sonhos, ele fala sobre o que ele quer ser, ou como ele enxerga a vida, ou o que ele acha. Isso é um processo saudável. Ele questiona, ele tem um lado rebelde, em que ele se posiciona diferente do meio onde ele vive, das pessoas que educam ele. Isso é um processo saudável da adolescência. Mostra que o jovem está interessado em aprender, mas também está interessado em criticar. Isso é saudável. Mas o jovem que está muito recluso, isolado, se afasta da família, se afasta dos amigos, demonstra um comportamento muito diferenciado, constante, uma tristeza que não passa. A tristeza é diferente da depressão nesse sentido, porque a tristeza ela vai passar em talvez uma semana, alguns dias, no máximo 2 semanas. Mas uma tristeza que se prolonga por mais de 2 semanas, uma tristeza que se prolonga por meses, ou um comportamento depressivo, são muitos os sinais que podem indicar que o jovem está em sofrimento. E também existe uma diferença entre os sinais que indicam o sofrimento emocional e os sinais que indicam o comportamento suicida e a autolesão. O comportamento suicida, ele já traz outras características, né? Ele traz falas sobre morte. Ele traz falas sobre a morte como uma saída boa para
questões difíceis, né? Ele coloca a morte como uma possível solução de problemas. Pesquisas na internet sobre formas de morrer e talvez uma fala constante sobre desesperança em relação ao futuro, sabe? Então, constantemente quando você pergunta do futuro, acho que eu não vou ser nada, eu acho que não vale a pena, eu acho que não tem graça, que a vida não é boa, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou pra escola? Mas por que eu tenho que tal coisa? Isso, essas falas, elas identificam desesperança, desamparo e sofrimento. Isso são características de um comportamento que pode estar carregado de ideações suicidas, que é o pensamento na morte como uma possibilidade de resolução de sofrimento, tá? A autolesão, ela já vai trazer sinais muito claros para o corpo, tá? Então esse jovem ele vai tentar esconder ali as cicatrizes, os machucados, talvez usando blusa, talvez dando uma desculpa, não, eu me machuquei, eu caí e tal. Tudo bem, escuta, observa, né? E veja se além das lesões nós temos os fatores de risco que eu comentei antes, tá? Então, os sinais juntos, intensificados, constantes e prolongados vão nos acender aquela coisa de, cara, tem algo de errado ali. E aí você conhecendo os fatores de risco que levam ao adoecimento mental, os fatores de risco específicos do comportamento suicida e os fatores de risco específicos da autolesão, que são comportamentos autodestrutivos característicos da infância e adolescência, então você como pai, mãe, adulto de confiança, você pode perceber que algo não está correto, né? De que esse jovem está indicando um sofrimento humano muito grande. Mas ok, identificamos. O que eu faço agora? Meu filho está doente. Aí a gente vai voltar para aquele assunto de saúde integral e lembrar que a gente precisa oferecer proteção, né? Então, uma coisa que alimenta o ser humano, além de comida, além de sol, é o contato com o outro. Assim como o ambiente pode ser muito tóxico, assim como as nossas relações podem nos adoecer, as relações podem salvar também. Seu papel é identificar, que a gente falou antes, como identificar, e agora que você identificou, estabelecer uma relação de ajuda. E o que é uma relação de ajuda? É uma relação onde você vai se comunicar com o adolescente de forma não violenta, você vai iniciar um diálogo buscando ouvi-lo, buscando abrir espaço para que ele traga tudo, para que ele traga todas as questões pessoais dele que podem indicar que ele está em sofrimento. Mas para isso, você tem que estar disposto a ouvir e lembrar que aquele não vai ser o momento de aconselhar, não vai ser o momento de você salvar essa criança. Vai ser só o momento de ouvir. E ouvir pode ser bastante dolorido. E por isso é importante que nós adultos demos atenção para a nossa saúde mental. Porque como você vai oferecer ajuda para uma criança ou adolescente se na hora de ouvir você estiver cheio de feridas e traumas também que vão te impedir de ouvir aquilo plenamente, de estar somente com os ouvidos abertos para identificar qual é os fatores de risco do meu filho. Muitos pais não sabem que os filhos sofrem bullying, que os filhos estão sendo pressionados na escola por um determinado grupo a ter posturas com as quais eles não concordam, não se identificam. Mas para a gente saber disso, a gente tem que estar aberto a ouvir sem aconselhar, a estar ali somente como uma outra pessoa, com a função de ouvir. Então acho que esse é o maior desafio para nós pais, porque a gente acha que não vai haver amanhã, né? É engraçado. A gente começa a ter uma conversa com o nosso filho, a gente acha que a gente não vai ter mais essa oportunidade. E aí ali a gente já quer aconselhar, a gente já quer trazer uma história nossa, da nossa infância, a gente já quer falar
como a gente faria, a gente já quer às vezes disciplinar, mas você não poderia ter feito isso, mas você não poderia ter feito assim, né? Às vezes o filho se abre que experimentou algo que você não concorda. Ele precisa de uma relação humana, saudável, de ajuda. É isso que ele vai precisar nesse primeiro momento. E é através da sua capacidade de estabelecer essa relação humana de simples comunicação que você vai ser capaz de convencer este jovem de que ele precisa de ajuda e ajudá-lo a encontrar um profissional, né, ou uma ajuda especializada. Quando a gente espera um combo de sinais para iniciar essa conversa, é mais difícil que esteja no começo. E aí é bem provável que a gente vai precisar de ajuda profissional. Mas, se a gente tiver percebido logo no início, é capaz que só esse contato terapêutico e essa relação de ajuda que precisa ser contínua, né? Que precisa haver continuidade, ela já ajude bastante o jovem a melhorar. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos e os nossos olhos bastante abertos quando nos tornamos adultos, a nós e aos nossos. Porque é através das relações que a gente pode ajudar ou prejudicar alguém, identificando através de fatores de risco e sinais e oferecendo ajuda através de fortalecer os fatores de proteção, que é o oposto dos fatores de risco, né? Então, uma relação positiva, uma comunicação positiva, um reforço na autoestima desse adolescente e tudo que a gente possa oferecer para ele que vá transmutar o risco em proteção. Observar em que momento que a gente vai conduzir esse adolescente para um processo de ajuda especializada. Sejamos abertos.